Fala, campeões, tudo Power? Estamos ao vivo, agora bateu certo. Vamos falar sobre os pilares da saúde Power, a saúde abundante, saúde acima da média, né, que eu nomeei de saúde Power. Pra gente aqui, para meus seguidores que já tá acostumado a falar sobre o termo Power, que é basicamente acima da média. Vamos lá. Boa tarde. Quem for chegando vai enviando aí para mais pessoas, que hoje vai uma live incrível. Boa tarde, Bruno. Né, há muito tempo eu tô sem falar sobre especificamente. Essa semana eu vou fazer lives todos os dias às 6 horas para esclarecer para vocês como você pode ter uma saúde acima da média. Deixa eu colocar um comentário fixado aqui. Deixa eu ver a saúde. Uma saúde acima da média, galera. Saiu errado aí. Botei um som aqui também no. Boa tarde, Grace, tudo bem? Deixa eu colocar um comentário fixado aqui. Saúde Power é uma saúde acima da média. E essa semana eu vou falar sobre os 4 pilares que sustentam essa saúde acima da média. Uma saúde acima da média. Vocês sabem o que é, como você tira a média, saúde acima da média? É, por exemplo, pegue 10 pessoas, vamos supor, fazer 10 pessoas que você conhece, as 10 pessoas mais próximas a você. E aí você pega. É porque não tem como medir muito, né? Mas você vê quantas vezes essa pessoa está doente, quantas vezes ela está bem fisicamente, como é que está a saúde dela física, emocional. Dessas 10 pessoas, soma e divide por 10. É assim que a gente tira a média, né? O cálculo específico com a saúde é difícil de ter porque não tem métricas específicas, né? Se fosse uma nota tal. Mas é você ter uma saúde acima do comum das pessoas ao seu redor, né? É muito importante, principalmente quando a gente entende que a saúde é muito mais do que apenas boa noite, Sensei Tubarão, como é que tá, mano? Então é muito importante hoje em dia, com a incidência de vírus, a gente passou pelo coronavírus aí, né? A saúde é muito importante e principalmente nessa época da pandemia ali da saúde do Covid-19, né? Deu pra gente perceber e constatar que a saúde não é só física, né? Muitas pessoas foram afetadas fisicamente, mas também emocionalmente. Então, seja bem-vindo todos a vocês ao retorno do Power Cash. Deixa eu colocar aqui o cabo. O retorno do Power Cash, eu nem coloquei ali, mas é o retorno do Power Cash hoje. Primeira vez que eu venho fazendo uma live mais com conteúdo, né? Bem organizado aqui para vocês. Essa semana, reativando o Power Cash. Na próxima semana a gente tá para trazer convidados aí, né? Como a gente sempre faz, também com convidados profissionais da saúde, atletas, enfim. Então sejam bem-vindos aí ao PowerCast de volta 2023. E nós hoje vamos falar sobre a saúde acima da média, que é a saúde Power. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, antes de eu falar sobre a saúde acima da média, antes de eu falar dos pilares, né, eu preciso, né, falar para quem ainda não me conhece, para quem me conhece há pouco tempo, falar um pouco sobre a minha história. Deixa eu baixar um pouco. A minha história com a saúde, com o mundo atlético, né? Para que você entenda por que eu tenho essa. Pausou? Para que você entenda porque eu tenho essa missão, esse propósito, essa insistência em falar sobre saúde, né? Por muitos anos. Enfim, como foi o início do meu contato com o esporte na minha vida de atleta. Aos 4 anos, os médicos identificaram que eu tinha uma possibilidade de desenvolver um problema respiratório. Eu tinha uma insuficiência cardiorrespiratória, né, na verdade. E aí que poderia ser, qualquer movimento que eu fazia, quando eu brincava normalmente como as crianças brincavam, eu ficava
muito ofegante, respirava até ficava mexendo aqui, ó, não era uma respiração comum, aí tinha que fazer nebulização. E os médicos falaram que aquilo ali poderia se desenvolver numa asma, né, e entre outros problemas respiratórios. E aí eles sugeriram que meus pais me colocassem para praticar esporte, né, de preferência com contato com água, porque a água tem um contato com a mucosa e tem uma influência melhor para esses casos aí de problemas respiratórios, né? Então foi isso que eles orientaram. E aí com 4 anos eu comecei na natação. Aí fiz natação dos 4 aos 6 anos. Vou resumir bem a história para não ficar muito longa. Aí depois da natação eu comecei a treinar karatê. Aí treinei até os 11 anos, na primeira fase, né? Treinei até os 11 anos. Aí saí aquela idade de adolescência, né? A gente acaba querendo fazer algo novo. Eu saí do karatê e comecei a treinar boxe, kickbox. Aí comecei a aprender a surfar, pegar onda. Aí comecei a jogar basquete. E aí eu servi o exército. No exército, na instrução de defesa pessoal, eu conheci o jiu-jitsu. E aí quando eu saí do jiu-jitsu, eu fui voltar a treinar jiu-jitsu. E lá no bairro onde eu morava tinha um local onde tinha aula de judô, jiu-jitsu, karatê. Aí eu reencontrei meu antigo mestre de karatê. Aí ele me convenceu a voltar a treinar karatê. Eu voltei a treinar karatê. E aí até pegar a faixa preta. Iniciei o jiu-jitsu nessa faixa roxa. E aí desde os meus 4 anos, resumindo, até hoje, eu sempre estive praticando algum esporte, sempre estive me exercitando, né? Em 2015 eu comecei a fazer educação física, né? E por ter desenvolvido essa paixão, esse amor pelo esporte, por ver a importância, né, de estar praticando sempre esporte, meio que por uma causa ruim, né? Na verdade, uma causa preventiva de um problema cardiorrespiratório que eu acabei de desenvolver. Eu via que era diferente a frequência que as pessoas ficavam doentes quanto a minha, né? Normalmente você vê que um atleta não fica menos doente quando ele tem uma frequência ali, uma disciplina para seguir realmente o treinamento, né? Porque tem que ter uma disciplina para seguir tanto o sistema de treinamentos, descanso, alimentação, né? Não são todos, mas os que se destacam nisso. Bom dia, Cláudio. Não sou muito do futebol, mas Cristiano Ronaldo é um referencialista de disciplina. Então, quando eu via a diferença na minha saúde física, né? De início, a minha história, né, sempre foi ali enxergando somente o benefício da saúde física. Então, basicamente, a minha história com esportes foi isso. Aí, quando eu comecei em era faixa marrom em 2014, 2015, já dava aula na academia antes, né? Que na academia, quando a gente pega a faixa verde, já puxa a aula quando o mestre deixa, o mestre vai chegar atrasado. Mas em 2014, 2015 ali, é faixa marrom, comecei a dar aula em escolas, né? Aí comecei a ensinar o que eu aprendi, né? Depois comecei a dar aula de jiu-jitsu quando eu peguei a faixa roxa já em Santa Catarina. Enfim, mas sempre voltado, enxergando mais o ponto da saúde física, né? E como dava aula mais para criança, a ideia de formação ali da disciplina, né? Enfim, quando eu comecei a estagiar em 2015 na educação física, estagiar numa academia lá na Barra, em Salvador, na Alpha Fitness, eu percebia que a maioria dos alunos iam treinar, mas conversavam mais do que fazer exercício, mas não que conversar de bater papo e jogar fora, mas de coisas emocionais. Acabavam se abrindo com os instrutores, né? A gente me deu até vontade de fazer psicologia, porque era como se fosse uma sessão de terapia psicológica, né? E conversando aí, acabava se sentindo, por estar treinando todo dia ali com a gente orientando, a gente ajudando, né? Sentia íntimo e abria o coração, contava os problemas e tal, e a gente acabava, né, de certa forma, tentando ajudar ali. E aí eu percebi de certa forma, não ainda diretamente ligado com o exercício, mas que eles estarem ali na academia, no contato social com a gente, acabava ajudando eles na saúde emocional também, né? E aí, mais pra frente, quando eu me mudei pra Santa Catarina, eu fui... Na verdade, ali já, né, voltando... Logo quando eu iniciei a faculdade de Educação Física, a gente teve mais... Logo no primeiro semestre, a gente estudou sobre o SUS, né? Sobre o Sistema Único de Serviço, que na teoria é perfeito, né? Na prática nem tanto, depende da localidade. E aí eles falam da definição da Organização Mundial da Saúde, né? Sempre, no início, a primeira coisa que a gente viu assim dessa definição da Organização Mundial da Saúde
sobre a saúde, que não é somente estar livre de doenças, é sim estar no bem-estar físico, emocional e social. Então ali eu já percebi que a saúde não era só a física, né? Não era só fazer exercício para você estar saudável. Se você faz exercício, seu coração está batendo legal, você consegue subir e descer a escada somente, não quer dizer que você é saudável. Se você não estiver com bem-estar emocional, com bem-estar social. Isso pela OMS você não é saudável, né? Eu ainda adiciono o bem-estar espiritual também, a sua saúde espiritual, né? E aí eu fui pesquisando mais e entendendo que quimicamente as nossas os impulsos que a gente dá ao nosso corpo influenciam na produção de hormônios de endorfina, serotonina, né, o hormônio do prazer, que é a serotonina, e quimicamente impulsos físicos, né, que não acabam não sendo só para a saúde física, também trazem benefícios para a saúde emocional, quimicamente falando. Ou seja, para você estar com bem-estar emocional, se você pratica exercício físico com frequência, consequentemente o seu corpo vai te ajudar a estar se sentindo bem emocionalmente, porque vai liberar substâncias que são responsáveis para te causar essa sensação, né? Não é um misticismo, não é um achismo, é comprovação científica. Você sabe que tudo que a gente sente, tudo, eu risco dizer tudo, né? Mas tudo, tenho certeza que tudo é causado quimicamente, entendeu? A influência dos hormônios que a gente produz, né, ou deixa de produzir, traz o resultado na nossa saúde emocional. Por exemplo, eu falei da serotonina, que é o hormônio do prazer, né, o hormônio da felicidade. Se você não está produzindo, você se sente depressivo, você se sente para baixo. Já observou, geralmente as mulheres, né, quando estão na TPM, por exemplo, que fica, né, com a baixa estima, que fica com humor lá embaixo, né, mau humor, dá vontade de comer chocolate, né, na verdade. E o chocolate também acaba causando esse impulso que faz com que seu corpo libere a serotonina, né, que também é causada pela prática do exercício físico com frequência, né, um impulso que seu corpo precisa para desenvolver. Então, a saúde física, o meu início da história com o esporte, né, causou essa identificação com a saúde física, porque foi o meu início, né, era um problema que eu tinha da saúde física e tal. E aí, quando eu fui percebendo, entendendo que primeiro eu percebi a questão social ali, né, das pessoas iam para academia, né, e o fato de começar, boa noite a galera que for chegando aí, né, e não pegou do início, eu vou deixar o replay para vocês assistirem depois, tá vendo? Toda essa semana eu vou fazer lives falando sobre a saúde acima da média, a saúde power. E aí eu percebi que o bem-estar social também, né, o fato das pessoas frequentarem a academia também era para estar com bem-estar social, não só o bem-estar físico. E aí, só que com a pesquisa do significado da OMS, que eu fui entendendo que o exercício físico também influenciava na nossa saúde emocional, né? Que consequentemente, se você está com uma emoção legal, está com uma emoção boa, você vai se socializar melhor. Quando você não está bem, você está naquela deprê, está com baixa estima, sua emoção não está boa, você tem dificuldades de socializar. Então, né, a saúde física, a saúde emocional tem influência com a prática de exercício frequente, e a saúde, eu adiciono a saúde espiritual também, porque eu entendo que todas as três são interligadas, né? Que é o encaixe social dentro do emocional, né? Se a gente quiser colocar 4. Mas são todas interligadas, porque se você está bem emocionalmente, você tem mais disposição para treinar. Se você está treinando, quimicamente você vai ter mais disposição emocional, né? E você precisa estar com tanto um quanto outro bem, para que você se sinta bem espiritualmente também, né? Para que você tenha disposição para orar, rezar, meditar, não sei qual a sua crença religiosa, qual a sua interpretação, né, qual é o seu posicionamento espiritual, mas no geral, independente disso, é interligado. E quando eu, no ano mais ou menos de 2015, não, 2018, foi 2018 quando eu casei, né, quando eu casei ali, no início do ano, que a gente casou em agosto, mas no início do ano eu comecei eu
percebi que a gente precisava... A gente fez um planejamento legal pro casamento, a gente fez uma planilha, né, viu quanto precisava levantar de grana para casar, a gente criou outras fontes de renda, tal, né, a gente conseguiu bater as metas ali que a gente tinha estabelecido. E aí, isso aqui é para você entender meu contato com a saúde, como eu comecei a estudar mais sobre a saúde emocional. E aí eu gostei daquilo, a gente planejou, executou, massa, quero fazer mais, eu ouvi, pô, vou casar, não entendo muito ainda de controle financeiro, tenho que estudar, tenho que ler mais. E aí passei a acordar meia hora mais cedo para ler sobre controle financeiro. E aí criei o hábito da leitura e fui lendo mais sobre outras coisas, sobre desenvolvimento pessoal. Aí eu peguei um livro de Paulo Vieira, né, O Poder da Ação, o primeiro que eu li dele. E aí, tipo, ele fala muito de inteligência emocional, né? E aí foi aí que eu fui desenvolvendo, né, entendendo o que por causa dos exercícios frequentes eu tinha de benefício da emoção, mas eu não fazia essa ligação, eu não percebia, e eu fui estudando e entendendo mais sobre a saúde emocional, né? E entendi que além de ensinar exercícios para os meus alunos, eu poderia também ensinar, né, de forma intencional, para eles entenderem que além do benefício do próprio exercício, existem outras formas, outros exercícios já diretamente ligados à saúde emocional. E aí, né, tudo isso foi acrescentando meu conhecimento sobre a saúde de forma integral, né, de forma fazer com que ela seja acima da média, de forma power, né? Beleza. E aí, essa foi boa noite, Di. E aí, né, saúde física desde pequeno, saúde emocional, principalmente nesse episódio aí. Boa noite, Bruno. E aí, o meu contato com a saúde espiritual, entender sobre a importância de desenvolver a saúde espiritual, né, foi em 2014, eu passei a ler mais a Bíblia, né, porque tipo, eu sempre fui católico quando eu era criança, né, fiz catequese e tal, a gente ia muito na igreja, e aí foi crescendo, foi indo mais dia de domingo, aí fui diminuindo e tal. Mas em 2015, eu, através do meu mestre de karatê, né, porque ele falava muito de Jesus, não de religião, falava muito de Jesus. E aí teve um dia que ele levou a Bíblia e leu pra gente lá, né, pregou pra gente. E aí eu passei a ler mais a Bíblia, fui pra igreja com ele, aceitei Jesus e tal. E aí desde 2014, então, passei a ler a Bíblia todo dia, pelo menos um versículo todo dia, um capítulo e tal. Algumas vezes mais, outros dias menos, mas sempre li um versículo ali e fui melhorando. Bom dia, Sensei Chico, Sensei Thiago, Black Bat, bom dia, véio. Boa noite, gente, boa noite, Giovana. É porque eu costumo de fazer de manhã. E aí eu fui lendo todo dia. Vou fazer, pra vocês que chegaram agora, eu vou fazer live toda essa semana falando sobre saúde acima da média, saúde power, né? Vou deixar um replay pra vocês pegarem do início aqui, mas tá no meio. E aí, desde 2014 eu fui lendo a Bíblia todo dia, né, tal. E aí eu fui entendendo e desenvolvendo aos poucos a minha saúde espiritual. E aí, a importância da saúde espiritual, como eu falei, né, eu falei de Bíblia, que é um livro milenar, né, não tô falando de religião aqui e tal, né, independente da sua religião, o contato com o Criador, né, nosso Deus, e aí com o que você acredita. Eu creio em Deus, e quanto mais eu lia, eu entendo que foi aumentando a minha saúde espiritual, o meu contato, a minha intimidade. E a importância de, como a OMS fala ali, a definição da OMS, o bem-estar físico, social, emocional, né, tem grande influência, bom dia Nadox Boards, tem grande influência essa saúde espiritual para todas as outras. Porque se você hoje tem uma percepção, né, para quem tem percepção sabe, para quem não tem, às vezes fica com uma emoção, acorda um dia triste, um dia sem ânimo e nem sabe que às vezes não é nem a sua saúde emocional, mas sim espiritual que está te causando isso, né? Então, para quem já tem essa sensibilidade, já tem esse conhecimento, sabe que a saúde espiritual, eu arrisco dizer que é uma das mais importantes, porque nós somos seres tricótomos, né? Não lembro bem a pronúncia, qual dos dois está certo, mas nós somos seres 3 em 1. Pronto, para ficar mais simples, né? Somos corpo, alma e espírito, né? Saúde do corpo, saúde física, saúde da alma, são as emoções, a saúde emocional, saúde espírito, a saúde espiritual propriamente dita. Então, para você ter uma ideia que quanto mais você treina na saúde física, mais forte você fica, ou mais rápido, dependendo do seu treinamento, qual é o seu objetivo, né? Quanto mais você treina a sua emoção, mais controlado você fica, com mais controle da sua emoção, né? Você fica para a sua saúde espiritual, quanto mais você treina, quanto mais você estuda, quanto mais você ora ali, né, medita na palavra, você fica mais sensível
à voz de Deus, mais sensível às direções de Deus, né? Como eu creio que o manual, a Bíblia é o nosso manual de instrução, o nosso Criador vê, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele vê de lá, o que a gente só consegue ver 10 metros à frente, ele vê todo o caminho. Então, quando você desenvolve sua saúde espiritual, você fica com uma vantagem, podemos dizer assim, sobre aqueles que ainda não estão desenvolvendo essa saúde espiritual. Assim como quem treina mais força tem uma vantagem na força sobre quem não treina, assim como quem treina emoção tem uma vantagem sobre o controle emocional, não é mais impulsivo, não é tão impulsivo quanto quem não treina, da mesma forma espiritual. E aí, da minha saúde emocional, da minha saúde física foi a cura que eu tive, né, do problema cardiorrespiratório, que eu poderia ser asmático hoje, não, graças ao exercício físico não sou. Também, tipo, eu sempre fui tranquilo, agora eu entendo que pode ter sido algo genético, mas por eu, desde os 4 anos, praticar exercício, eu sempre estava ali com o estímulo certo, sempre estava com serotonina no corpo, sempre endorfinado, então não tinha... quimicamente não tinha por que eu perder o controle das minhas emoções, porque eu estava sempre, né, com os hormônios na dosagem certa, podemos dizer assim, né? Só depois eu vim entender que isso influenciava. E desde 2014 eu comecei a ler a Bíblia e tal, né, buscar ali treinar a saúde espiritual. Eu tenho sinais, eu fui experimentando alguns sinais de ter vantagem sobre outras pessoas, né? Tipo, tem algumas, minha esposa até falou para compartilhar uma, né? Bom dia, boa noite, Pitocó, bom dia, Gerando. Boa noite. Uma vantagem que minha esposa falou para eu contar, né? Uma experiência que a gente teve. No dia que ela descobriu que a gente estava grávida, a gente estava grávida, né? A gente estava assistindo um vídeo e foi um casal que tava fazendo live, acho que foi Pablo e Carol. E aí ele chegou assim, rapaz, que você tá grávida, você tá meio sonolenta, tal. Aí na minha cabeça veio assim, ó, tá grávida. Ela tá grávida também. Eu falei, não, você é doido, só porque eu vi aí o vídeo e tô achando que também. Beleza, eu não falei nada, né? Quando foi no outro dia, ela veio e fez a revelação de que tava grávida. Falei, pô, velho, não era coisa da minha cabeça, não. E aí, no mesmo momento, veio assim, ó, é menino. E lembra aquele nome que vocês viram ontem? É o nome dele. A gente tinha vindo... minha esposa tinha me mostrado o nome Liam, né? E aí dessa vez eu vou levar a sério, dessa vez eu vou... Não é coisa da minha cabeça, não, vou acreditar. E aí falei, ela é menina, Liam, né? E aí ela, moça, não sabe, cuidado. Ela falou, rapaz, já sei. Só que aí quando a gente foi fazer a ultrassonografia, a gente fez 2, né? A primeira não deu pra ver o sexo. 2 não, a gente fez 4. A primeira não deu pra ver o sexo. Na segunda, a médica... Não sei se ela é médica. Acho que é médica. A médica, boa noite, academia, veia. A médica foi falar, rapaz, eu nunca erro, não. 98% acho que 98,8% de certeza, foi 99,8%, um negócio desse, de certeza que é menina. Aí eu acreditei, ela foi tão convencida do que ela tava falando, que eu falei, pô, então eu ouvi errado, tenho que treinar mais minha saúde espiritual porque tô ouvindo errado, né? Aí a gente fez a terceira, fez a revelação, né, tal. E aí na terceira, fez uma terceira ultrassonografia, né, quando perto do parto, não dava pra ver, na verdade, no mesmo lugar, não dava pra ver, eu tava de costas, né, aí escondeu o sexo. E aí na quarta, já na maternidade, fez mais uma e também não deu pra ver. Quando nasceu, quando o médico tirou da barriga, falou, quem é aqui? A gente gritou, Alice, não, é um menino. E aí eu vi que, tipo, a minha saúde espiritual não tava tão destreinada quando eu pensei. Mas a minha emocional tava, porque eu não tive emoção suficiente para ter confiança, convicção daquilo que eu tinha ouvido, né? Dei ouvido à mentira que a médica falou. Então, foi só para compartilhar uma experiência que eu tive que é um fruto que você pode experimentar também, principalmente você que acredita em Deus e tal, né? Que assim como eu, você pode treinar também, assim como você pode ficar mais forte fisicamente, você pode ficar mais forte espiritualmente. Você que crê em Deus sabe o quanto é muito superior você estar forte espiritualmente em relação ao estar fisicamente, né? Porque o espírito sabe que eu acredito que tudo começa no espírito, então o espírito é superior ao físico. Só que a ideia aqui é falar sobre saúde acima da média, saúde power, como a definição da Organização Mundial da Saúde não é somente estar bem fisicamente, nem também só espiritualmente, mas num todo, né?
Eu anotei alguns pontos aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Aí, com isso aí, né, eu falei sobre cada ponto. Física, minha experiência com física, treino físico, emocional, espiritual. E aí eu sempre falei muito de saúde física, né? Dei aula de karatê, aula de jiu-jitsu. E aí criei um método em 2016. Em 2016 eu criei um Power Fight Fit, né? Comecei oferecendo em academias fisicamente, aí depois quando veio ali o marketing digital ali, na época da pandemia, eu lancei no online. Mas a ideia inicial era somente a física, e eu fui desenvolvendo, né, entendendo que eu poderia estimular e ensinar também esses outros fatores de tipo desenvolver disciplina, desenvolver rotinas para ajudar a melhorar não só a saúde física, mas também emocional, né? Entendi que a influência do resultado físico também depende do nosso emocional, do nosso comportamental. E aí, além de incluir as artes marciais em movimento, mas também em princípios e segredos milenares, porque, né, fui pesquisar a fundo no Japão, na filosofia japonesa, filosofia de Okinawa. Boa noite, Brian. Filosofia japonesa, que a ilha de Okinawa foi onde foi criado o karatê, né? O karatê é o lugar do mundo onde tem mais pessoas com longevidade, mais pessoas que vivem por mais anos. Então, no karatê também tem princípios de hábitos que colaboram para que você tenha uma saúde acima da média, não só física, né? Mas para você ter uma qualidade de vida, você precisa de 4 pilares que eu identifiquei, né, com toda essa minha trajetória, com esses estudos, né, para que sustente essa saúde acima da média, né? E aí com essa criação do método, quando eu fui criando o método Power, porque eu fui, né, de início foi para desenvolver algum trabalho mesmo, né? Desenvolver o trabalho, eu não tinha começado a dar aula de karatê ainda em Santa Catarina, né? E por eu ter estagiado, quando eu cheguei lá tinha recém saído de uma academia, estava estagiando, né, na área de musculação, aí tinha um cross funcional também. E aí eu quis desenvolver algo com a identidade minha, que é por causa da arte marcial, né? Treinei muitas artes marciais desde os 7 anos e tal. Enfim. E aí o propósito inicial era esse, mas depois eu entendi, né, que era um propósito de vida, né, que eu acredito que nada que a gente passa na nossa vida é por acaso. Então não, quando eu percebi, pô, eu treino, eu pratico esporte desde os 4 anos, né, passei toda a minha vida nesse rolê aí de saúde, então não é à toa, né, eu vi quantos benefícios eu colhi, né, de ter um estilo de vida assim, de ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida, né, que abria mão de muita coisa, sacrifício, enquanto muitos dos meus amigos, algumas vezes eu deixava de sair, deixava de comer algumas coisas, de beber algumas coisas, de perder noite por causa das competições e tal, né, e que valeu a pena nesse sentido para a saúde para mim, né. Então eu vi como eu enxerguei a partir dali, acho que foi 2017, 18, eu enxerguei como um propósito de vida mesmo, né? Que é promover a saúde, né? Porque se tem algo que eu tipo experimentei na pele, né, de treinar, de estudar, né, até formação acadêmica, pode trazer benefícios enormes para as pessoas, que é estar livre de remédios, por exemplo, é estar livre de cadeira de roda no futuro, é estar livre de ter que alguém levar para o banheiro, né? Tem um vídeo que eu postei um tempo atrás aí do exemplo de 2 senhores, né, na idade já avançada, só que um andando de bike e outro andando de cadeira de rodas, né? Um brincando de dar comida ao netinho e outro tendo que ter a comida dada na boca dele. Então, tipo, a diferença de uma pessoa que levou um estilo de vida power e a pessoa que levou um estilo de vida aquém, um estilo de vida, né, de não fazer exercício, de sedentarismo, de obesidade. Então meu propósito eu enxerguei que era a guerra contra o sedentarismo, porque, falando de espiritual, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, principalmente para você que já tem ciência disso, que já acredita na Bíblia como manual e segue, ou até a gente tenta seguir, né, que a gente tem que seguir, mas que não é fácil, claro, falar é mais fácil. Mas você sabe que cuidar do templo do Espírito é uma ordenança, é um mandamento, se você não está cuidando do templo do Espírito, você está pecando, entendeu? E se você tipo não acredita, ainda não
não leva tanta importância quanto a isso, você cuide por causa de você mesmo, entendeu? Você quer viver bem, você quer ter a sua independência de locomoção, de mobilidade, enquanto você viver, você quer viver a média do brasileiro, hoje a média do mundo, eu acho, né, 80 anos, quer viver 80 anos bem. Então, por isso, faça por isso, né, que mude seus hábitos, mude seu estilo de vida, porque os resultados que a gente tem hoje são frutos das nossas rotinas e nossos hábitos. Beleza? Então, são 4 pilares. Vou finalizar aqui, eu falei que ia falar meia hora, já deu meia hora ali. São 4 pilares para sustentar esse estilo de vida. Eu dei essa introdução hoje, mas amanhã eu vou falar no restante dos dias, né? Amanhã eu vou falar dos pilares, né? São 4 pilares, então terça, quarta, quinta, sexta, né? Bate certo. 4 pilares: treino, alimentação, descanso e mentalidade. A ordem não quer dizer que um é mais importante que a outra. Eu vou falar amanhã primeiro sobre mentalidade, não por ser mais importante, mas porque eu acredito, né, e é constatado que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. O celular que você está assistindo a live aqui começou na mente de alguém. Viu a invenção de Graham Bell lá, o telefone, e ainda falou, pode melhorar isso aí, né? A luz que a gente está aqui, a luz que você tem aí, você tem ring light, eu tenho lâmpada aí, primeiro começou na mente de Thomas Edison, né? Então começou na mente antes de trazer a existência. Então tudo começa na mente. Se você quer um corpo diferente, boa noite, Vini. Se você quer ter um resultado diferente na sua saúde física, na sua saúde emocional e espiritual, tudo começa na mente. Então, os 4 pilares, né, finalizando a live de hoje, mas eu vou fazer essa semana toda aí falando sobre os 4 pilares, né, que é mentalidade, treino, alimentação e descanso. Tá bom? Espero vocês aqui amanhã. Eu vou deixar o replay para vocês que chegaram agora, assistir do início aí. Mas amanhã às 18 horas, estamos juntos. Eu vou falar sobre mentalidade aqui, para que você tenha uma saúde, construa uma saúde acima da média, uma saúde power. Valeu? Tamo junto. Boa noite, Vitor. Eu tô finalizando, mas veio o replay aí. E eu quero convidar vocês para participar do grupo, né, do meu grupo lá, como é um movimento de saúde abundante, seja power. Tem nos destaques ali tem um símbolo do WhatsApp, clica ali que vai ter um link e participa lá para que você tenha acesso a mais conteúdos de saúde abundante, né? E como eu falei, né, do meu propósito, do método que eu criei, das aulas e tal, né? No final das lives aí, eu vou apresentar uma parada muito bacana para quem queira, né, desenvolver realmente, de fato, comprometidamente, uma saúde acima da média. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus, seja power. E treinem, meus filhos.